Palmeiras abre distância na tabela e Vasco é goleado. Polêmica de bastidores com provocação e conflito de interesses. Mauro César Pereira mete o malho no nosso artilheiro Pedro. E muito mais. A queda livre do Flamengo no segundo tempo com números preocupantes da defesa. E a estreia vitoriosa do nosso eterno Felipe Luiz na França. E para você não perder nada, inscreva-se no canal e o motivo eu vou te contar. Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal DNA Rubro-Negro. É maravilhoso ter a companhia de cada um de vocês para a gente dar início, é claro, aos nossos trabalhos com as notícias do nosso Mengão. Para a gente começar a nossa gravação com muita fé, eu quero deixar uma palavra de ânimo para o seu dia, uma palavra de Deus. Sempre tenho feito isso para você. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 7, diz o seguinte, presta bem atenção. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu amigo e minha querida amiga, essa mensagem é uma armadura espiritual completa para você vestir no dia de hoje. Muitas vezes a gente acorda se sentindo pressionado pelas cobranças da vida e também pelos desafios que tentam nos paralisar. O medo do fracasso, a insegurança sobre o futuro e as palavras de desânimo surgem como um vento forte tentando nos fazer recuar. A covardia tenta nos convencer de que nós não somos capazes de vencer as batalhas que estão batendo na nossa porta. Mas o decreto do nosso Deus para a sua jornada, neste exato momento, revela a verdadeira essência que foi plantada dentro de você. Nosso Criador não te desenhou para viver se escondendo e nem para aceitar a derrota como um destino final na sua história. Ele te deu um espírito de poder, o que significa que você possui a força e a capacidade necessária para romper qualquer barreira. Ele te deu um espírito de amor para manter o seu coração limpo, as suas intenções corretas e a sua essência protegida. E o mais importante, para os dias atuais, ele te deu um espírito de equilíbrio para manter a sua mente calma durante as tempestades. Ter equilíbrio é saber tomar as decisões certas, manter os pés firmes no chão e não se desesperar diante dos obstáculos. Retire todo o seu peso, o peso do medo, da ansiedade dos seus ombros. Coloque um sorriso nesse seu rosto e avance com fé. Você está blindado pela autoridade daquele que nunca falhou e que já preparou um caminho de dupla honra para a sua vida. Caminhe sempre de cabeça erguida. Utilize as ferramentas que o Senhor te entregou e faça dessa semana a mais produtiva da sua jornada. Amém? Eu posso ouvir um amém aí nos comentários? Se você puder, irmão, escreve um amém, porque eu vou entender que essa palavra entrou diretamente como uma flecha nesse teu coração. Se você puder deixar aquele like maroto, faça isso e inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito, com certeza você vai fortalecer bastante a nossa jornada aqui no canal DNA Rubro-Negro. Agora vamos fazer a nossa transição direta para os bastidores do mercado da bola que continuam agitando o dia a dia do nosso Mengão. E dando início ao nosso lote de notícias aqui no canal, vamos atualizar a tabela de classificação que ficou completamente agitada após o fechamento desse final de semana. Meus amigos, o Flamengo, você já sabe, acabou sofrendo um prejuízo enorme na sua perseguição direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Como o mais querido tropeçou diante do Cruzeiro, o líder Palmeiras aproveitou para abrir 6 pontos de vantagem na ponta da tabela. A equipe paulista jogou dentro do Allianz Parque e aplicou uma goleada impiedosa por 4-1 em cima do nosso rival Vasco da Gama, o Nanico da Colina. O atacante argentino Flaco Lopes foi o grande nome do jogo, ao balançar as redes 2 vezes contra a defesa cruz-maltina. Vitor Roque anotou de pênalti e Maurício completou o placar elástico, enquanto Facundo Colídio descontou o gol de honra dos vascaínos. Com esse resultado desastroso, o Vasco da Gama permaneceu afundado na vice-lanterna da tabela e viu o fantasma do rebaixamento de perto. Vai ser rebaixado, vai ser mais uma vez vergonha para esse time. Outro placar marcante da rodada foi o clássico lá de Salvador, onde o Bahia superou o Vitória, o clássico Bavi, por 2-0 dentro do Barradão. O gol de Ian Lucas, ex-jogador do Flamengo, garantiu o triunfo e fez o tricolor baiano saltar para a 6ª posição com 37 pontos.
Já na Vila Belmiro, o Santos ficou apenas no empate por 1-1 contra a equipe do Mirassol, que marcou o primeiro com o atacante Eduardo. Já em Santa Catarina, a lanterna chapecoense surpreendeu os prognósticos ao bater o São Paulo pelo placar magro de 1-0 na Arena Condá. No Couto Pereira, o Curitiba superou o Corinthians por 2-0, empurrando o time paulista para mais perto da zona da degola. O cenário, é claro, exige que o Flamengo apresente uma postura impecável nas próximas partidas para reduzir a diferença e voltar a sonhar alto. A comissão técnica de Leonardo Jardim sabe perfeitamente que não há mais margem de manobra para novos tropeços nos pontos corridos. É isso, né? A torcida vai continuar ajudando, empurrando, e o foco agora vira totalmente para os treinos táticos da semana, visando ajustar esses erros defensivos. E aí, falando sobre a tabela, né, gente? Ali, pelo menos os 4 primeiros colocados, a gente tem Palmeiras com 51 pontos, Flamengo 45, Atlético Paranaense com 41, olha isso, hein? Fluminense com 41, Cruzeiro com 39, Bahia com 37, Bragantino com 35, Curitiba com 34, Atlético Mineiro com 33 e aí, olha, Corinthians na 10ª com 32. E o Vasco tá lá embaixo, né? Zona de rebaixamento. O Mirassol, 17º, Remo, 18º, Vasco, 19º e Chapecoense na 20ª posição. Agora vamos abrir o olho para um verdadeiro escândalo de bastidores que explodiu fora das 4 linhas. Meus amigos, a relação íntima e comercial entre as diretorias de Palmeiras e Vasco ganhou um capítulo completamente imoral nesse domingo. Minutos antes do apito inicial, o noivo declarado da SAF, né, vascaína, posou sorridente para fotos no gramado do Allianz Parque. Marcos Lamachia, que vem a ser enteado da presidente palmeirense, né, Leila Pereira, desfilou vestindo a camisa Cruz Maltina. O clique ao lado da mandatária e de dirigentes cariocas escancarou uma proximidade que deveria ser tratada como total, né, distanciamento. O banco da família de Leila Pereira realizou um empréstimo de 80 milhões de reais para salvar o caixa do Vasco. Você deve lembrar disso, né? Essa mistura perigosa de interesses comerciais feriu de morte, né, a presunção de inocência e a ética de toda a competição. O Flamengo já agiu nos bastidores cobrando explicações formais da CBF por enxergar um claro conflito de interesses na mesa. Complicado, né? Leila tirando foto com a camisa do Vasco e o filho enteado dela com a camisa do Palmeiras, mostrando aí um total alinhamento de interesses, né? Difícil. E se os cartolas posam, né, para fotos felizes, a torcida rival se contenta em passar uma vergonha histórica na internet. Antes da bola rolar, um torcedor vascaíno foi flagrado, né, pelos microfones da GE destilando uma soberba inacreditável. O Cruz Maltino declarou que mesmo em caso de derrota, o placar seria positivo para o Vasco se atrapalhasse o futuro do Flamengo. Ele chegou a afirmar com todas as letras que perder para o Palmeiras não doía, porque os paulistas eram amigos de verdade. Que vergonha, cara. É por isso que o Vasco está afundado. Porque a própria torcida, uma parte da torcida grande, abre a boca para falar uma asneira dessa. O castigo para tanta mediocridade veio a cavalo, né? Você sabe, o Vasco levou uma surra de 4-1 e se afundou ainda mais no Z4. Essa mentalidade pequena de comemorar a própria desgraça apenas para secar o Flamengo mostra o tamanho atual do rival carioca. O Flamengo precisa dar uma resposta tática, é claro, né, dentro das 4 linhas no clássico do próximo domingo contra o Botafogo. Após o tropeço em Minas, a vitória no Maracanã deixou de ser apenas um desejo e se transformou em uma obrigação real desse time do Flamengo. Eu quero saber, na sua opinião, o Flamengo está correto em exigir uma punição severa da CBF por esse claro conflito de interesses financeiro? E aí, vergonha, né? Sobre o Vasco, o que você tem a dizer? Sobre a torcida que comemora perder e ser rebaixado ao invés de ver o Flamengo campeão? Sua opinião nos comentários. E dando sequência, vamos repercutir uma forte e polêmica declaração da imprensa que vem dividindo a torcida do Flamengo nos bastidores aí da Gávea. Meus amigos, o jornalista Mauro César Pereira perdeu completamente a paciência e meteu o malho com muita força no atacante Pedro, após a derrota no final de semana. Já começo fazendo meus comentários. Mauro César faz isso há muito tempo com o Pedro. Aparentemente tem algum problema pessoal com o jogador,
porque existem vários outros jogadores do Flamengo que não desempenham tão bem, mas ele não é tão forte assim nos seus comentários. Ele não consegue ser, aparentemente, né, tão profissional assim para detonar outros. Mas o Pedro, meu irmão, o que o Pedro te fez, Mauro? Conta pra gente aqui. Conta pra gente. Difícil, hein? É porque ele é um servo do Senhor Jesus Cristo? Isso te deixa bravo com a postura dele? De ser de direita? Depois você conta aí. É política isso, cara? O comentarista ficou extremamente irritado ao analisar uma grande oportunidade clara de gol que foi desperdiçada pelo nosso camisa 9 no jogo. Mauro César não poupou palavras duras e classificou a finalização feita pelo centroavante como ridícula, pretensiosa e totalmente displicente. Bravo, né? Mesmo quando o Pedro faz gol e o Flamengo ganha, ele fala mal do Pedro. E aí o Pilhado, lá da Jovem Pan, tá indo pelo mesmo caminho. Pilhado, eu acho que você ainda tem chance Você ainda tem futuro. O Mauro César não, cara. Não. Mauro César disparou que é um verdadeiro absurdo ver um jogador com o quilate técnico do Pedro apresentar esse tipo de comportamento na hora de decidir. O jornalista foi ainda mais longe, tá, no seu desabafo ao cravar que essa falta de capricho nas conclusões explica o porquê do atleta não ter ido à Copa. Ah, foi melhor o Igor Paixão, né? Todos os que foram são melhores do que o Pedro, né? O Hendrick, que eu gosto muito, perdeu um gol de cara. Que isso, Mauro? Eu já gostei muito das suas análises, mas você de vez em quando destila muito ódio, cara. É feio o que você está fazendo, é muito feio. E a metralhadora de críticas do comentarista não parou por aí, tá? E sobrou tempo ainda para expor uma situação contratual de bastidores. Mauro cobrou os empresários do craque que usam parceiros da mídia. Disse o Mauro, né? Que os empresários do Pedro têm feito pressão na mídia por uma renovação contratual precoce. Ele fez questão de lembrar que o vínculo do atacante é até o final do ano que vem. Mas dos outros que estão fazendo pressão para renovar e ter aumento salarial, você não fala, Mauro. Eu queria saber a sua opinião sobre essa declaração do Mauro César. Você não acha que ele está pegando muito no pé do Pedro? Sua opinião nos comentários. E avançando, né, com as nossas notícias aqui do canal, vamos debater um padrão tático assustador que vem tirando o sono da comissão técnica do nosso Mengão. Meus amigos, o colapso sofrido diante do Cruzeiro escancarou de vez o porquê do Flamengo sumir completamente durante os segundos tempos, né, que ocorrem. O time entra em campo com uma intensidade incrível, amassa os adversários e consegue construir a vantagem no placar inicial, no primeiro tempo. Porém, após o intervalo, a equipe se transforma virando um time lento, espaçado, incapaz de segurar a pressão adversária. Um dado estatístico divulgado resume com perfeição, olha isso, hein, o tamanho desse colapso sofrido pelos nossos atletas no final de semana. O Cruzeiro finalizou apenas 7 vezes na primeira etapa, mas despejou 17 chutes contra a nossa meta no segundo tempo. Essa pane generalizada coletiva joga os holofotes de bastidores para as condições do preparo físico e psicológico desse grupo. O próprio técnico Leonardo Jardim já havia admitido anteriormente a sua preocupação e prometido recuperar o DNA ofensivo do Flamengo. Acontece que o sistema defensivo vem sendo vazado constantemente, registrando uma marca bastante incômoda no campeonato, gente. Loucura, né? Só para você saber, o Flamengo sofreu, né, gols em 6 das últimas 7 partidas disputadas por todas as competições oficiais. O único confronto em que a defesa saiu invicta foi na vitória por 2-0 contra o Vitória no Maracanã. Anteriormente, o comandante português defendeu publicamente a sua postura tática, né, de priorizar sempre o futebol ofensivo no Rio. Jardim disparou que prefere ver o time marcar 10 gols e correr riscos lá atrás do que jogar feio buscando 1-0. Contudo, nos pontos corridos, a falta de equilíbrio, né, Jardim? Falta de equilíbrio defensivo pode cobrar um preço muito caro, né? E afastar o clube da taça. Então, cuidado. A semana inteira sem jogos surge como um ultimato, né, para a comissão técnica trabalhar firme e sanar essa pane antes do clássico contra o Botafogo. O elenco mais valioso do país possui a obrigação de render em alto nível durante esses 90 minutos completos
de cada batalha. Não dá para só jogar no primeiro tempo, né, gente? Meu Deus do céu. Jogadores estão de brincadeira, né? Eu quero saber, na sua opinião, a culpa por esse apagão nos segundos tempos é do cansaço físico ou da falta de postura mental aí dos jogadores? E ainda, concorda com Leonardo Jardim, que é melhor expor a defesa, contando que o ataque continue marcando muitos gols? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. E para fechar o nosso lote de notícias com chave de ouro, né, trazemos o sucesso internacional de um grande técnico, um grande jogador da história recente do nosso Mengão. Você deve estar com saudade dele, hein? O técnico Filipe Luís teve uma estreia completamente vitoriosa no comando do Mônaco pelo campeonato francês. O ex-lateral esquerdo liderou a equipe monegasca, né? Nem sei se fala assim, no triunfo por 1-0 em cima da equipe do Le Havre. O único gol do confronto fora de casa foi anotado pelo experiente zagueiro Eric Dier no segundo tempo. O comandante brasileiro assumiu o cargo na Europa, com a grande missão de carimbar uma vaga na Champions League. O diretor esportivo Thiago Scuro decidiu apostar as suas fichas no ídolo do Flamengo após o fracasso do antecessor. Filipe Luís já acumula 2 vitórias em 2 partidas oficiais no comando do novo clube nesta temporada. O primeiro triunfo oficial aconteceu nos playoffs da Conference League, ao bater o Gornik Zabrze, eu acho que esse é o nome feio, né? Onde o time do Filipe Luís venceu por 3-2. O treinador foi multicampeão na Gávea, todo mundo sabe, né? Empilhando as taças da Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil e dentre outros. A sua saída em março deste ano deixou saudades, muitas saudades nos torcedores que hoje sofrem com a instabilidade da nossa defesa. Ver o sucesso desse grande profissional no exterior traz realmente um enorme orgulho para toda a nação rubro-negra e muita saudade, né? E com essa energia de vitória internacional e de muito orgulho, nós vamos fechando por aqui os nossos trabalhos de hoje, nação. É isso. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou as nossas notícias e vem fortalecendo a nossa caminhada aqui no DNA Rubro-Negro. Não esqueça de deixar seu comentário sobre o sucesso de Filipe Luís e as saudades que ele deixou e vem deixando na Gávea. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e com todos os seus amigos flamenguistas para ajudar o canal, né, a crescer ainda mais. Então, antes de me despedir, eu quero desejar que Deus abençoe ricamente o dia e a vida de cada um de vocês que nos acompanham aqui no canal. E lembre-se daquela palavra extraordinária no livro de Timóteo que nós vimos no início do nosso vídeo. Você lembra? De que o nosso verdadeiro poder e o equilíbrio mental não vem de um espírito de covardia. Gente. A gente não pode ser covarde, hein? O Pai te entregou uma armadura completa de amor e de autoridade para você vencer as batalhas da sua rotina de cabeça erguida. Então, afaste toda a insegurança, deposite a sua total confiança no Senhor e descanse sobre a forte proteção do nosso Deus. Seja forte, seja corajoso e tenha certeza absoluta de que dias repletos de muitas respostas e bênçãos estão chegando para a sua história. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. É isso, saudações rubro-negras para sempre. Mengo!